Glória a Jesus, aleluia, louvado seja Deus. Mais uma vez, nós na trombeta de Deus no ar, transmitido pela Deus Eterno TV, saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo, com uma boa noite de salvação, que todos estejam aí alegres, na sua casa, no seu lar, onde você estiver, ou assistindo pela televisão, ou mesmo pelo celular, no YouTube. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos estar mencionando uma mensagem esta noite, glórias a Deus, conhecendo a Deus. As pessoas não conhecem Deus de falar, mas sem uma explicação. E nós vamos deixar alguns versículos então para a sua meditação. Depois você vai pensar e vai ver, vai analisar em você mesmo se você conhece Deus. Glória a Jesus. Nós conhecemos Deus de ouvir falar, conhecemos Deus por teoria e conhecemos Deus pelos seus feitos. Vamos ver, glória a Jesus, pela palavra de Deus, aleluias, o convite da parte de Deus através do profeta Oséias, te convidando para você conhecer a Deus, amém? Nós vamos estar orando, mas antes de nós orarmos, nós vamos estar lendo esse primeiro versículo de Oséias capítulo 6 e depois vamos estar meditando na palavra do Senhor. Vocês são nossos convidados a estar atento em nome do Senhor Jesus. O capítulo 6 de Oséias, do profeta Oséias, no versículo 1, nos diz: vinde e tornemos para o Senhor, porque ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e ligará. O versículo 3 nos diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como chuva serôdia que rega a terra. Amém? Nós vamos estar orando, daqui a pouco nós vamos estar, aleluias, comentando sobre esta palavra. Vinde e tornemos para o Senhor, aleluias, e para conhecer Ele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Louvado seja Deus. Senhor Deus e Pai, louvado seja o Teu nome. Esta noite, Senhor meu Deus, inspirado pelo Teu Espírito Santo, nós temos, meu Deus querido, a mensagem, aleluias, que vai falar sobre conhecer ao Senhor. Deus Todo-Poderoso, fala conosco, nos orienta, nos ensina. Senhor meu Deus, também que o Senhor possa tocar a cada coração dos nossos ouvintes, daqueles que nos ouvem, aleluias, e que ouve a Tua palavra. Senhor meu Deus, e que eles também possam propagar, meu Deus querido, as pregações, em nome do Senhor Jesus Cristo, Teu Filho. Nós oramos, ó Deus, somos gratos a Ti pela Tua misericórdia, já somos gratos a Ti desde o amanhecer, meu Deus, até o dado momento, já trabalhamos durante o dia, Senhor meu Deus, e agora nós estamos aqui para mencionar a Tua palavra, para se fazer conhecer a Tua palavra, para fazer o Senhor conhecido, meu Deus, na vida daqueles que não Te conhecem. Deus Todo-Poderoso e Santo, Te adoramos e Te glorificamos. Fica conosco, Senhor meu Deus, e fica na vida de cada um. É o que nós oramos, Te pedimos, Te agradecemos e estamos certos da vitória no nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Jesus, aleluia. Então, louvado seja Deus. O versículo do capítulo 6 de Oséias, o profeta escreveu, inspirado pelo Senhor, é lógico. Toda a Bíblia é divinamente inspirada por Deus. Ninguém iria conseguir escrever um livro tão complexo como este. Glória a Jesus. E Oséias, inspirado por Deus, está convidando o povo para tornar ao Senhor. Então o versículo começa: vinde e tornemos para o Senhor. Então indica que o povo está afastado de Deus. E ele ainda vai dizer: porque ele despedaçou e nos sarará. Então quer dizer então que o povo se encontra em situação difícil. E ele está dizendo, glória a Jesus, fez a ferida e a ligará. Então, para quem não conhece Deus, não consegue imaginar do que Deus pode fazer na vida de alguém, ou na vida de todos, na vida de uma nação, na vida
de um globo terrestre, o que Deus pode fazer, nós já vemos, já temos a compreensão, desde lá do capítulo 1 de Gênesis, onde Deus fez todas as coisas. O livro de Salmos vai dizer que a terra e toda a sua plenitude é do Senhor, glória a Jesus. Então, nós só precisamos conhecer a Deus. E o versículo 3, ele vai dizer, glória a Jesus, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá, como chuva serôdia que rega a terra. Aleluias. Então, Oséias está nos convidando, está fazendo o convite para você que ainda não conhece a Deus, que só ouviu falar dele, mas que não tem experiência com ele, não tem experiência com Deus. Aleluia, já quero deixar de antemão que esta mensagem, conhecendo a Deus, é a primeira parte. Não dá para nós explicarmos tudo num curto tempo. E você então, se quiser assistir, glória a Jesus, só estar ligado, dá o seu like, seja participante, envie para outros ouvirem, convidem, aleluias e glória a Jesus. Então, nós temos que conhecer a Deus e prosseguir conhecendo. Não basta eu ter uma experiência de Deus, com Deus, e dizer assim, eu já conheço a Deus. Não, porque o conhecimento de Deus, ele não cessa. Nós conhecemos Deus, temos experiência com ele hoje, amanhã nós vamos ter novas experiências com ele de novo, e depois nós vamos ter conhecimento dele, nós vamos morrer sem chegar a um pleno conhecimento de Deus, porque é complexo conhecer a Deus, mas nós podemos conhecer a Deus de uma forma, aleluia, que leva-nos a crer naquele que fez todas as coisas e que vai nos dar entendimento de nós permanecer nele. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Glórias a Deus. Eu quero estar indo então para Isaías, glória a Jesus, capítulo 54 de Isaías. Vamos ver o que nos diz em Isaías 54, versículo de número 13, louvado seja o nome do Senhor, que nos diz aqui, Isaías 54, e versículo de número 13, nos diz, e todos os teus filhos serão discípulos do Senhor, e a paz de teus filhos será abundante. Você já imaginou? Nós estamos sendo convidados a conhecer e a prosseguir conhecendo a Deus. Isaías vai dizer algo como se tivesse ele e Oséias falando do mesmo assunto e estivesse um do lado do outro. Oséias mencionou, conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. E Isaías vai dizer por quê? O porquê? Porque e todos os teus filhos serão discípulos do Senhor. Quer dizer, eu conheço a Deus, e se eu me permanecer em Deus, a palavra de Deus está dizendo que todos então os meus filhos, glória a Jesus, serão discípulos do Senhor. Cedo ou tarde eles serão. Eu creio nisso. Glória a Jesus. Nós temos aqui o nosso irmão obreiro Paulo, nossa irmã obreira Sandra, que tem o filho Davi, glória a Jesus, que eles creram, praticaram, e agora o filho também é discípulo do Senhor, aprendeu com isso. Então, nós vemos que isso é cumprimento da palavra, daquilo que está sendo afirmado, naquilo que nós estamos lendo e transmitindo para que você ouça. Jesus disse assim, aleluias, não impeçais de vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Veja bem que coisa tremenda, né? A pessoa crê, vai para Cristo e depois ele vai dizer, agora não impeça de vir os filhos, não impeça de vir as crianças a mim. E o Isaías está dizendo, e todos os teus filhos serão discípulos do Senhor, porque conheceram a Deus,
experimentaram novidade em Deus, e agora os filhos também serão discípulos. Glória a Jesus. Deus fala com Moisés e diz para Moisés: Moisés, ensine os filhos, e os filhos vão ensinar os filhos, e os filhos dos filhos irão continuar ensinando. Quer dizer, nunca iriam esquecer a palavra de Deus. Eles iriam aprender do Senhor, ter conhecimento de Deus, saber que existe um Deus, e um Deus que pode todas as coisas, aleluia, e ele vai continuar de geração em geração de uma família, ou mesmo de uma nação. Porque aqui a questão não é falar com um, não é Deus chamar um, não é Deus indicar uma pessoa, não, é uma nação. Ele está falando com uma nação. Quando Deus está falando com o povo dele, não é o povo no particular, um povo no particular, não, é um povo, uma nação. Deus fala com uma nação toda, e toda a nação ouve então a voz de Deus. Por isso que está escrito: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então, vamos conhecer a Deus, serão discípulos do Senhor, e a paz de teus filhos será abundante, será muito. Pensou? Os filhos viverem em paz, os pais viverem em paz com os seus filhos, uma mãe ter paz com os seus filhos. Nós vemos a história de Jacó, de Isaac e Rebeca, considerado um casamento perfeito, mas não tão perfeito assim. Se casaram, foi buscado uma esposa para Isaac, se casaram, se uniram, geraram, mas quando gerou os filhos deu problema, deu BO, vamos dizer assim. Mas eles têm um filho chamado Esaú, e Esaú vai matar a mãe de tristeza, a mãe vai morrer de tristeza, ela não teve paz com esse filho. Já com Jacó, teve, que era o filho mais novo, ela teve paz com ele, e ela teve também que proteger esse filho. Mas a Jacó não, Jacó fez coisa que desagradou os pais, fez os pais chorarem, eles não tiveram paz com esse filho. Então vai ter sempre um que vai dar essa espécie de trabalho. Porém, na frente, lá para frente, Esaú vai se alinhar com Jacó, vai se alinhar, eles vão lá se unir os dois, vão fazer o sepultamento dos pais e tudo, mas antes disso ele fez a mãe dele sofrer, deu trabalho para a mãe dele, entendeu? Então, e todos os teus filhos serão discípulos do Senhor, e a paz de teus filhos será abundante. Glória a Jesus. Vamos ver aqui em Isaías, capítulo 11, versículo de número 9. Glórias a Deus. Isaías, capítulo 11 e versículo de número 9. Vamos ver o que nos diz. Glória a Jesus. Nos diz aqui: não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Pensou? Que coisa tremenda! Toda a terra, quer queira ou não, toda a terra vai estar cheia do conhecimento de Deus. Não tem como fugir disso. Hoje, se alguém quiser aprender da palavra de Deus, aprende pelo YouTube. Se quiser aprender, aprende através do jornal. Hoje tem pessoas que fazem mensagem através do telefone, manda mensagem para alguém e tal. Tá desse jeito. Panfletos tem à vontade. Igrejas tem de monte, para quem quiser. Então toda a terra vai estar cheia do conhecimento de Deus. Não tem como alguém falar assim: eu não conhecia, eu não sabia, eu não entendi, não me explicaram, ninguém me falou, eu nunca tive experiência com essas coisas, né? Não tem mais como. Glória a Jesus, não tem mais como. Sempre tem alguém fazendo uma programação de rádio e televisão, anunciando o evangelho, assim mesmo como nós aqui. Não tem como, se alguém não quiser ver, porque não quis ver. Mas que tem o conhecimento mostrado aí, a vontade para quem quiser, tem. Glória a Jesus por isso. Então o versículo 9 do capítulo 11 de Isaías nos diz: não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, no monte do Senhor. Não é esse monte que nós conhecemos, não, é no céu. Glória a Jesus. Porque a terra se encherá de conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar.
Não sei se alguém já viu, ou se vocês já viram, certamente que sim. Quando nós vemos aí algumas imagens na televisão, em algum filme, que a gente vê o mar, vê as planícies, tantas águas, tanta água o mar tem, tanta água que às vezes eu fico admirado. Eu fico admirado de tanta água. A Terra deveria se chamar planeta água e não planeta Terra, porque contém mais água do que terra. Então está dizendo: como as águas cobrem o mar, e acontecerá naquele dia que as nações perguntarão pela raiz de Jessé, posta por pendão dos povos, e o lugar do seu repouso será glorioso. Glória a Jesus. Isso é tremendo demais. Buscando o conhecimento de Deus. Buscar o conhecimento de Deus. Agora eu quero ir lá para o livro de Jó, aleluias, capítulo 5, versículo de número 24 ao 27. Glórias a Deus. Jó estava passando uma luta, uma situação, e ele está sendo exortado por Elifaz, um amigo dele. E o amigo dele está dizendo para ele, glória a Jesus. Veja, quem busca o conhecimento, ele está dizendo isso, que quem busca o conhecimento de Deus vai ficar sabendo que a sua tenda, para nós é nossa casa, ou a sua casa, o seu lar, a sua família, glória a Jesus, está em paz, e viverás e visitarás a tua habitação, e nada te faltará. Quem busca o conhecimento de Deus, aleluias, então será visitado por ele, glória a Jesus. Ele vai visitar a tua habitação e nada te faltará. Deus não vai deixar faltar esse tipo de coisa. No versículo 25, glória a Jesus, está escrito: também saberás que se multiplicará a tua semente e a tua posteridade como a erva da terra. Quem busca conhecimento de Deus, quem procura viver em paz com Deus, quem anda com Deus, quem pensa em Deus, quem age, todas as decisões que toma, consulta Deus, fala com Deus primeiro. Olha, tem tudo para Deus visitar o seu lar, porque você passou a ter conhecimento dele, aprendeu com ele, e agora anda com ele. Assim como Abraão disse, estava orando, e Deus disse: desçamos e vejamos se com efeito é verdade que o meu servo Abraão diz. Ocultarei eu alguma coisa do meu servo Abraão que anda comigo? Deus está dizendo que não vai esconder nada de Abraão, que vai falar com Abraão. Abraão está orando, está na tenda dos carvalhais de Mamre, e está ali de cabeça baixa. De repente ele sente vontade e olha para frente, levanta a cabeça e estende os olhos ao longe e vê 3 vindo. Ele entende que é Deus. A Bíblia chama de anjo, porque está em forma teofônica, forma humana, e vem vindo 3. Nós dizemos, é Pai, Filho e Espírito Santo. E ele novamente inclina a cabeça e diz: ah, meu Senhor, reconhece Deus, conhece que é Deus. E ele então vai dar de beber a Deus, vai lavar os pés de Deus, vai matar um novilho para Deus. Deus vai, olha, imagine bem, Deus vai tomar leite com Abraão. Glória a Jesus. É um homem que tem conhecimento, experiência com Deus, e muitos não querem ter conhecimento de Deus para o bem do seu lar, para o bem da sua casa, para o bem dos seus filhos, para que eles também se tornem discípulos do Senhor e não discípulos do mundo. Os filhos hoje estão se tornando discípulos do mundo. Graças a Deus que quem busca ao Senhor tem essa grande esperança de que venham os seus filhos tornar-se discípulos, alunos de Deus. Olha que coisa tremenda. Isso não toca o seu coração? Você não tem vontade de que seus filhos sirvam a Deus? Você não tem vontade de servir a Deus? Não tem vontade de conhecer a Deus? De conhecer Jesus Cristo? Conhecer Jesus Cristo semana que vem. Na próxima, glória a Jesus, você vai conhecer Jesus Cristo. Aqui nós estamos falando rasamente a respeito de Deus. Você vai conhecer a respeito de Jesus Cristo. Glória a Jesus. Então o versículo 26 nos diz: na velhice virás à sepultura como se recolhe o feixe de trigo a seu tempo. Glória a Jesus. Deus está dizendo que nós vamos chegar à velhice,
que nós vamos para a sepultura estando velho e não estando novo. Hoje, nos dias de hoje, dá uma tristeza saber, dá uma tristeza de observar quantos jovens morrem, quantas crianças morrem, quantas moças morrem cedo, antes do tempo. Aleluia. Morre antes da velhice, é isso que eu quero dizer, porque ninguém morre antes do tempo e nem depois do tempo, não é? Morre antes da velhice, não atinge a velhice, vai caminhando de uma forma que eu fico pensando, se Deus estiver olhando, Deus falou, opa, vamos parar aquele ali, que é a hora de parar ele, ou parar ela. Então, só Jesus na causa. Então, ó, na velhice virás a sepultura. Quer dizer, eu, graças a Deus, até agora eu vivi 65 anos, experimentando meus 65 anos, espero viver um pouco mais para continuar falando da palavra de Deus, porque é o que me interessa, e chegar a ir à sepultura velho, desbarrancado, mais velho, vivido, experiente, conhecendo Deus. Porque se tem uma coisa que eu gosto de conhecer, é saber das coisas do céu, saber das coisas de Deus. Não tem coisa mais importante na terra, na vida, do que isso. Ou será que ir para droga é mais importante? Ou experimentar cachaça é mais importante? Viver na prostituição é mais importante? Será que ser ladrão é mais importante? Ou estar preso é mais importante? Ou morrer no mundo do crime, será que é mais importante do que conhecer a Deus? Eu te garanto que não, e você também sabe que não. Mas muitos, infelizmente, colhe essa experiência. O versículo 27, aleluia, nos diz, para nós encerrar: eis que isto já o havemos inquirido, e assim é. Ouve e medita nisso para o teu bem. Olha o que a Bíblia está falando, o que a palavra está dizendo, para nós meditar, inquirir no nosso pensamento, aleluias, que é assim, a coisa é assim. Experimentar Deus, conhecer Deus, saber das coisas de Deus, aleluias, e saber, assim é. Ouve-o, medita nisto para o teu bem. Isso é, eu tenho que fazer isso também para o meu bem, para o nosso bem. Conhecer as coisas de Deus. Amém? Que Deus possa trabalhar no seu coração e você sentir, eu preciso conhecer Deus. Preciso saber desse Deus. Leia a Bíblia. Saiba de uma coisa, Jesus está voltando, Ele quer salvar você. Segunda parte, nós vamos estar, glória a Jesus, conhecendo Deus pelo nome. Você vai conhecer Deus pelo nome. Jesus aí nós vamos falar depois, na verdade. Você vai conhecer Deus pelo nome. Você só conhece Deus porque alguém fala, meu Deus, mas você não sabe quem é. Quando você chega na rua e alguém te pergunta, como é que é seu nome? Meu nome é tal, né? Mesmo assim, a pessoa sabe o seu nome, mas não te conhece. Nós falamos Deus, e Deus não é nome de Deus, ainda tem o nome dele. Você vai conhecer Deus pelo nome, saber o que Deus faz, vai ser uma maravilha. Louvado seja o nome do Senhor, que Deus possa te abençoar. Glória a Jesus. Vamos estar orando e agradecendo a Deus pela misericórdia dele. Glória a Jesus. Tão maravilhoso conhecer a Deus. Senhor Deus e Pai, eu quero estar te agradecendo desde já pela tua palavra, Senhor, porque eu continuo aprendendo, continuo conhecendo do Senhor, continuo sabendo. Meu Deus querido, eu tenho certeza de uma coisa: me ajuda, meu Deus, a transmitir o conhecimento do Senhor. Aleluia, Senhor, meu Deus, eu não tenho na totalidade, mas estou aprendendo. Meu Deus, e aquilo que eu aprender de Ti, aquilo que o Senhor me ensinar, aquilo que o Teu Espírito Santo me orientar, me ajuda, Senhor, meu Deus, a transmitir aquilo que eu aprendo, para que eu não possa guardar em mim mesmo, não ficar comigo, mas, meu Deus querido, transmitir, meu Deus, para que as pessoas, para que as vidas, para aqueles que ouvem, Senhor, meu Deus, venham Te conhecer, venham aprender de Ti, venham Te aceitar, venham andar com o Senhor, venham encontrar graça no Senhor. Meu Deus querido, é o que nós oramos esta noite e pedimos, aleluia, dá o conhecimento para os nossos ouvintes,
dá um entendimento, meu Deus querido, eu lhe peço, aleluia, conhecimento, discernimento, interpretação da tua palavra, para que eles possam viver em ti, ó Senhor, Deus maravilhoso e santo, aqueles que ouvem a tua palavra, aqueles que estão na rua e que ouvem a tua palavra, aqueles que acessam algum instrumento, Senhor meu Deus, algum equipamento de assistir, de visão, de ver, Senhor, aleluia, que eles possam aprender de ti e transmitir aquilo que aprendeu, que eles possam ensinar aquilo que aprendeu, Pai Santo, no nome do Senhor Jesus, que nós possamos dizer que o Senhor é santo, que o Senhor é Deus, que não há outro Deus além de ti, meu Deus querido. Nós te adoramos, te glorificamos, exaltamos, engrandecemos o teu santo nome, porque o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus e não há outro Deus além de ti. Assim nós oramos, te agradecemos, aleluias, para a glória do nome do teu Filho Jesus, amém e graças a Deus. Glória a Jesus. Quero já fazer o convite para você, nos assiste, dê o seu like com alegria, glória a Jesus, e assista a Trombeta de Deus no Ar, a Palavra de Deus, dirigida, direcionada pela Deus Eterno TV. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Uma paz do Senhor gloriosa para a sua vida, uma boa noite de salvação, que todos sejam abençoados no nome do Senhor Jesus, amém, e graças a Deus, até a próxima, querendo Deus, quem impedirá?